Hoje vamos falar de um assunto super sexy: testes de ISTs. Sim, eu disse sexy mesmo, porque sinceramente, o que é mais atraente do que responsabilidade? Então vamos descomplicar esse papo? Imaginem que as suas vidas amorosas são como navegar na internet. Vocês não sairiam clicando em todos os links sem um antivírus, certo? Agora eu sei o que vocês estão pensando. Ah, mas eu uso camisinha. Maravilha, isso é ótimo, mas você sabe que às vezes a tecnologia falha. E aí? Bom, é por isso que checar regularmente é o segredo para continuar navegando tranquilo. Eu sei que ir no médico não é a atividade mais divertida do mundo. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui conversando com vocês e fazendo piada. Mas é rápido, indolor e dá aquele upgrade na sua segurança. Porque você sai de lá sabendo que está cuidando não só de você, como de todo mundo com quem você se relaciona. Assim como vocês não esquecem de mandar aquela mensagem pro crush depois de um match, não esqueçam de marcar seu check-up. Faz parte do jogo também. Oi, eu sou a Maru e esse é o Confia no Doc, série da Homens em que eu entrevisto profissionais de saúde com temas e perguntas sem tabu. E nosso tema de hoje é: como pega HIV de verdade? Hoje comigo está o Dr. Vinícius Lacerda, que cuida da saúde LGBTQIA+, e proctologista. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, Maru. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado pelo tema. E hoje o episódio é especial porque temos mais um convidado. Bem-vindo, Victor Bebiano. Ele é fundador do Tô Safe Brasil, uma plataforma de promoção de saúde sexual no Insta, e tá aqui para compartilhar um pouco da experiência dele com a gente. Tudo bacana, Victor? Tudo safe. Victor, eu falei Victor, desculpa! Vou falar, tudo bem, Victor? Não, pode soltar uns Vitor também, ué. Vou soltar, eu chamo meu namorado de Minha Victor mãe também. deixa. Ah, então tá. Então se a sua mãe deixa, então tá tudo certo. Preparados para as perguntas que a gente recebeu? Preparadíssimo. Que eu vou te dizer que às vezes tem uns absurdos, assim, e a culpa não é minha, tá? A gente tá acostumado. Tá bom? Então, beleza. Então, vocês já devem estar habituados já, Sim, né? eu faço Absurdos. caixinha de perguntas, então tô acostumado. Então beleza. Então bora lá. Muita gente espalha por aí os maiores absurdos e nem é incomum que a gente ache que alguém ainda acredita que HIV pega bebendo do mesmo copo, por exemplo. Então, doutor, esclarece pra galera como que se pega HIV e como que não se pega. Tá certo, Maru. Eu acho que um pouco disso veio até de como surgiu o HIV, né? Por muito tempo não se soube como se pegava o HIV e a gente via as pessoas tendo uma evolução muito ruim da doença, evoluindo para AIDS na década de 80. Então, até se descobrir realmente a forma como se pegava, foi um bom tempo de pesquisa, de estudos, né? Mas, na verdade, a gente sabe que o HIV ele pega principalmente por 3 formas, né? Uma para via sexual, né? Outra é por transfusão de sangue e outra é pela via mãe-filho, seja no parto, seja na amamentação. E tem uma quarta via também que eu acabei esquecendo, que é drogas injetáveis, né? O uso de drogas injetáveis, principalmente se você compartilhar a seringa, alguma coisa assim, né? E pela via sexual, né, que eu acho que é a que a gente mais se preocupa e é a mais comum, vamos dizer assim, é principalmente relação anal, desprotegida, né? Relação vaginal também tem um risco, e a relação oral é um risco muito mais teórico, que a gente tem um pouco de medo de dizer que é zero, mas é muito menos comum, tá? Outras ISTs têm um risco maior pela via oral. Agora o HIV, o risco oral é realmente muito baixo, né? A via anal, né, o sexo anal acaba sendo um risco maior, chega até a ser quase 100 vezes maior do que o risco da relação vaginal. Sério? Mas a relação vaginal também existe, sim. Eu não imaginava que tinha essa diferença do anal ser mais transmissível do que o vaginal. Existe esse risco maior, né? Isso seria uma das explicações da gente ter realmente o HIV proporcionalmente, não em números absolutos, maior na comunidade LGBT, entre homens gays, cis e mulheres trans. Em números absolutos, temos mais HIV entre pessoas heterossexuais, mas se houver a proporção, né, mais nisso porque é a via sexual preferencial dessa população, na maioria das vezes, né? Então é óbvio que passar HIV por picada de mosquito é balela, né? Sim, Maru, é balela, é mais um dos mitos, né, que da transmissão da HIV. A gente conhece outros também, né? Copo d'água, compartilhar talher, compartilhar copo, toalha, beijo na boca, toalha, vaso sanitário, né? Gente, piscina, né?
A gente fala que a IST em piscina só passa se você transar na piscina. Senão, a água da piscina não transmite ISTs e muito menos o HIV. Perfeito. E você, Vitor, já sofreu algum tipo de preconceito da pessoa não querer dividir um prato, um copo com você? Já aconteceu esse tipo de situação? Já no início do meu diagnóstico, até pela falta de informação, né? Na verdade, esses mitos, eles são justamente pela falta de informação. Mas a minha mãe, em casa, ela separava minha toalha. E lá em casa, tipo, a gente mora em 5 pessoas, né? Minha mãe, meus irmãos, então a gente sempre compartilhou muito as coisas. Nunca Sim. teve muito isso de, cada um tem sua toalha. Não, tipo, a toalha da casa. E aí eu comecei a ver ela separando as coisas. E aí eu fui atrás de mais informação, porque eu mesmo não tinha muita informação. E aí quando eu entendi que não transmitia nem por toalha, nem por talheres, essas coisas, eu conversei com ela, expliquei. E aí a partir daí isso parou. Mas esse foi o único momento que teve essa separação de alguma coisa na vida. Em outros momentos, tipo com amigos, essas coisas nunca aconteceu? Não, com amigos não. É porque também as pessoas hoje em dia têm mais acesso à informação, Sim. então acaba não tendo esse problema. E se você se relaciona com pessoas que são da hora, você vai ter um bom tratamento dos teus amigos, né? Exatamente. Mas em casa eu entendo que, né, no começo, ainda mais pra gente que é mais velha, assim, mais senhora e tal, às vezes não entende e acaba... Eu acho que o desconhecimento, né? A falta de informação, a grande parte do preconceito vem disso, né? E agora, quando você tem o conhecimento e você, mesmo você continua com essas atitudes, a gente começa a ter a sorofobia, né? O preconceito, você, evita tocar mesmo sabendo. Exatamente, isso é uma coisa. A falta de conhecimento é uma coisa, o preconceito de fato é outra, né? Com certeza. E se estourar a camisinha, tem risco de pegar o vírus? Infelizmente sim, né? A gente sabe que nenhum método de prevenção ele é perfeito, né? Sim. Hoje em dia, antigamente a gente só tinha o preservativo como método de prevenção e mesmo assim ele não é de 100%, né? Por quê? Porque o preservativo pode se romper, ele pode sair. Quando a gente fala do HIV, o preservativo é um método bem eficiente, mas ele pode romper, tem pessoas que tiram, que deixa de ser... Tem até um nome, slime, alguma coisa assim, que você tirar o preservativo durante o ato sem a pessoa saber, né? Sim. E aí pode romper, pode sair, enfim... E aí, por isso que a gente fala hoje em dia, não existe mais só um método de prevenção, existem um conjunto de métodos que a gente fala de prevenção combinada. Se você associa o preservativo com, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que você toma o comprimido antes das relações, você está protegido. Ou então, se você não toma PrEP e acontecer do preservativo falhar, você pode procurar profilaxia pós-exposição, que é a PEP, né? Isso quando a gente fala de HIV, né? Quando a gente fala, por exemplo, de outras ISTs, a gente tem também as vacinas, né? A gente tem o uso do lubrificante, porque quando você usa o lubrificante você tem menos atrito e menos chance de ter alguma ferida, alguma coisa que pode aumentar o risco de IST. O que mais, Vitor? Prevenção combinada é testagens, né? Quando você se testa, você sabe o seu status serológico. Então, por exemplo, se você vive com HIV, você vai tratar, vai ficar indetectável. Sim. E estar indetectável também é um método de prevenção, porque você não vai transmitir o vírus pela relação sexual, mesmo desprotegida. Eu acho legal falar sobre a PEP, né? Porque é uma coisa que pouca gente conhece, infelizmente. Sim. Mas a PEP a gente costuma dizer para quem é totalmente leigo que é o anticoncepcional do HIV, né? A pílula do dia seguinte. E a PrEP é anticoncepcional. Porque às vezes aconteceu, você saiu, fez sem camisinha, ou porque quis, ou... Calor do momento. Calor do momento, e aí, bateu a consciência, e agora, o que eu faço? Então você tem até 72 horas depois do ato ali sexual para tomar a PEP, que é essa profilaxia pós-exposição. Você vai tomar esse medicamento por 28 dias, certo? 28 dias, até 72 horas, você tem que procurar. Você tem até 72 horas, tomando dentro desse tempo, você está protegido do HIV. Pílula do dia seguinte. Maravilhoso. Eu acho interessante a gente falar, a gente está falando sem tabu, né? Que Sim. O preservativo é um bom método, é um método barato, eficiente, mas a gente está aí há 40 anos tentando fazer as pessoas usar o preservativo e muitas não usam. Sim. Né? E aí, por opção, pessoas optam por deixar de usar o preservativo. Então, se eu estou numa relação soro diferente com pessoas que vivem com HIV, e eu testei para outras ISTs, se eu tiver uma relação com as pessoas, eu não vou pegar o vírus. Então, eventualmente, se eu optar por não usar o preservativo, é uma opção minha. Sim. Né? E tem pessoas que optam por usar o preservativo e são muito julgadas, né? Principalmente no meio LGBT, eu acho.
porque no meio heterossexual, muitos já não usam preservativo, usam anticoncepcional, testa aí para HIV eventualmente, muitas vezes nem testam, né? Sim. E continuam transando sem Anda por camisinha. aí sem... E nós LGBT, muitos optam por começar a ter relações sem preservativo e somos muito julgados, né? E eu acho que a gente tem que falar um pouco disso também, que hoje, como a ciência evoluiu, nós temos outras formas de nos prevenir além do preservativo. Se você sabe que o preservativo, ótimo, você vai estar super protegido e vai gastar pouco, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade para uma ereção, que aperta tal, que não aperta. Aperta sim, sabe? Que perde sensibilidade. Então, eu acho que a gente tem que falar um pouco disso, né? De você decidir o que é melhor para você se prevenir. Perfeito. Pensar que a camisinha ela começou a ser distribuída gratuitamente, ser feito campanha desde 1996. Então, assim, se até hoje a gente tem STs e essas coisas acontecendo, então não é por falta de divulgação de camisinha e por ter camisinha disponível. São muitos anos com camisinha aí. Sim. Então a gente precisa parar de olhar pra camisinha como a única grande salvadora, tipo assim, só pra camisinha. Só tem ela, não e tem começar só a ela. olhar para os outros métodos de prevenção, porque de fato as pessoas, muita gente não usa e tá tudo bem também. Sim. Porque cada um tem o direito de transar da forma que quer, mas é isso, por isso que a gente tem que falar dessas outras formas. E essa pessoa tem que estar ciente dos riscos. Tem pessoas que não sabem, sabem, vão no oba-oba, você tem que ir atrás, tem que procurar, e quando você faz a PrEP ou você faz a PEP, você também é orientado por um profissional de saúde dos riscos que você está tratando sem preservativo, mas orientado sem julgamento. Olha, você precisa testar sífilis, você precisa estar vacinado para hepatite B, hepatite A, para HPV, fazer, por exemplo, o Papa Nicolau, as pessoas com vagina, as pessoas que têm relação anal fazer o Papa Nicolau anal também. Então existem tantas formas de prevenção, né, que hoje em dia, e tudo para a gente poder ter um sexo seguro, né, e que isso possa ser prazeroso sem estar com aquele sentimento de culpa, né? Sim. Ter uma ST não é uma sentença mais, né? Então... E a prevenção, a gente liga muito ao pré, né? A essa coisa da camisinha, do que a gente vai usar antes, mas a prevenção ela também é a testagem. Sim. Né? A testagem, o tratamento, isso também é prevenção. Sim. Se eu me testo, eu estou me prevenindo para que não evolua uma IST e para não transmitir para outra pessoa. Se eu me trato, eu estou me prevenindo disso evoluir e afetar minha saúde. Então, tudo isso é prevenção. Perfeito. Não tenho nem o que acrescentar depois disso. Bom. A PrEP e PEP são boas formas de evitar o HIV e resolvem 100% da exposição a situações de risco? Olha, são muito boas formas, mas como eu falei anteriormente, nenhum método é 100%, tá? Tá. Eu acho que assim, se você... falando da PrEP, né? A gente tem um número em torno de 99,9%, tá? A gente tem alguns casos relatados de pessoas que contraíram o vírus usando a PrEP, mas a gente tem que ficar atento que muitas pessoas não estavam usando a PrEP corretamente. Então o nível sérico, o nível no sangue do medicamento, as pessoas não estavam o ideal, né? Então a gente tem aí alguns relatos sim, se eu não me engano tem um estudo que falou que teve 20 pessoas, um número bem grande, de milhares, assim, que pegou HIV usando a PrEP, e a PEP realmente se você usar direito de 28 dias, praticamente sem uma chance de falha. Acaba sendo até mais seguro que o próprio preservativo, que pode romper, sair e tudo mais, né? Sim. Quando você associa os dois métodos, aí sim, você chega a um número praticamente 100%. Então, se acontecer, a pessoa precisa ir direto se testar ou espera antes disso? Olha, Maru, se quiser... Existe uma coisa que a gente chama de janela imunológica. Então, se eu tiver uma exposição agora, né, transei sem camisinha, ou estourou a camisinha, qualquer coisa, e eu for me testar no mesmo dia ou no dia seguinte, vai dar negativo. Porque o vírus do HIV, ele demora até 30 dias para poder aparecer nos exames. Isso. E para sífilis também tem uma janela imunológica de 30 ou 60 dias. Depende do teste, Vitor. É o seguinte, se você for fazer a PEP, você precisa se testar pelo seguinte motivo. Vai que por acaso você já está vivendo com HIV. Né? Então, o primeiro teste que você faça antes da PEP é para saber se você vive com HIV ou não naquele momento. Se você não está positivo, você vai fazer a PEP. Se você está positivo, você vai complementar o teste para confirmar e você vai começar o tratamento com os antirretrovirais, como qualquer pessoa que vive com HIV, certo? Aí, depois que você começa a PEP, aí sim, tem a questão da janela imunológica. Você vai fazer por 28 dias, aí você repete o teste
em 30 dias, porque já vai ter dado a janela imunológica. O que é a janela imunológica? É o tempo que o seu corpo começa a produzir anticorpos contra o vírus. Então você já tem o vírus circulante ali, mas você ainda não produz anticorpos. Os testes mais modernos, a janela imunológica, por exemplo, é de 10 dias. São os testes que você realmente mede a carga viral do vírus, são testes mais caros. Então, para fazer triagem e para você testar a população em geral, você faz os testes imunológicos que medem o anticorpo. Né? Então, depois que terminou a PEP, você testa, beleza, negativa, a PEP deu certo, depois você continua fazendo a sua rotina de testagens. Perfeito. Victor, como foi para você receber o diagnóstico? Foi bem difícil, porque eu nunca tinha pesquisado sobre HIV. Eu não tinha informação, não sabia... Eu sabia o que era a partir do que a minha mãe me contava de como era o HIV nos anos 90, nos anos 80. Então já era uma realidade muito diferente. O meu diagnóstico foi em 2015. A gente já tinha tratamento, mas eu não sabia de nada disso. Quantos Então, anos você tem, Vitor? Eu tenho 20, Eu ia perguntar eu isso tenho também. 28. Eu tinha 18 anos. Então foi Era bem novinho. Eu era novo, né? Foi uma coisa muito nova. E a pessoa que me deu o diagnóstico, né? A única dúvida que eu tive naquele momento é se eu ia morrer. Porque na minha cabeça era só isso que vinha, né? Tipo, daqui um tempo é isso. Tipo, eu tenho um tempo limitado agora. Eu tenho agora. um tempo limitado. E aí, essa pessoa falou, não, se você seguir o tratamento, né, direitinho, tomar certinho todos os dias, sua expectativa de vida é como a de qualquer outra pessoa, você não vai morrer daqui 2 meses, tá tudo bem. E eu, como uma pessoa muito, né, assim, racional, tranquila, eu falei, ok, a minha dúvida era se eu ia morrer, você falou que eu não vou, então tá tudo certo. Você tá me dizendo que eu não vou morrer, não tenho mais o que me preocupar. Safe. E naquele momento ele já me instruiu tudo que eu precisava fazer. Já saí de lá com o infectologista marcado, já saí com o medicamento para eu já iniciar, tudo isso na hora. Então isso é muito legal do SUS, que ele... Às vezes a gente pensa, né? Pô, mas e aí? Deu positivo, e agora? Ali eles já vão te indicar tudo que você precisa fazer, já vão te guiar para todos os caminhos. Se você precisar de ajuda psicológica, inclusive, vai fornecer para você. Então... isso é muito bom, foi o que me tranquilizou. Mas é isso, eu era muito novo, né? Então, uma das coisas que mudou assim no meu dia a dia logo no começo foi parar de transar, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fiquei um bom tempo assim sem ter relação sexual. E eu não precisava disso, né? Sim. Só que é isso, a falta de informação, ela traz vários medos e monstros pra gente. Mas aí com o tempo eu comecei a pesquisar sobre, entender mais sobre o vírus e com isso as coisas foram ficando mais tranquilas. E depois disso, você sofreu muito pra... Peraí, deixa eu ler. Eu tava tentando ler a pergunta antes de você terminar, mas você terminou antes. Tudo bem. Só pra complementar, eu lembro, assim, eu sou homem gay também, e eu não vivo com HIV, eu tomo PrEP e tal. Mas eu lembro que essa questão dos pais, né? Principalmente a minha mãe, quando eu me assumi como homem gay, ela tinha muito medo. E eu acho que principalmente o medo dela era o HIV, né? Porque eu lembro que eu tinha perguntado pra ela quando eu era mais novo, mãe, qual é a pior doença do mundo? E ela falou, AIDS. Isso assim, nos anos 90, quando eu tinha... E realmente, naquela época, era uma doença Tem quantos anos, doutor? Eu tenho 36, né? Sou um pouco mais velho que o Vitor. Mas é isso, eu vejo que os pais realmente... eu não sofri tanto pelo fato de ser gay, de sair do armário, mas pelo medo dela de eu pegar HIV. Hoje em dia eu consegui mudar a cabeça dela também um pouco, eu imagino que o Vitor também, né? Sim, eu acho que quando eu contei pra minha mãe 1 semana depois do diagnóstico, e os meus pais de fato se prepararam para me perder. A energia, a forma que eles me acolheram, eles mostravam que de fato assim, estaremos com você até os últimos dias. Então eu tive que entender e trazer essa informação para eles de que eu não iria morrer. Então O que de certa forma até também traz um alívio, né? Porque a pessoa te acolhe da maneira que você precisa no momento, mas porque acha que você vai morrer. Mas daí você não morre e tá tudo bem. Sim, total. E depois disso você sofreu pra namorar ou pra pessoa com quem você tava não te tratar com algum estigma, algum preconceito, medo, enfim?
Essa questão do relacionamento para uma pessoa que vive com HIV é sempre uma parte delicada, porque embora não tenha problema nenhum você se relacionar com uma pessoa que vive com HIV, o medo da rejeição é muito grande. Então, assim, viver com HIV já não era uma coisa muito fácil para mim, saber que eu ia viver com HIV. Ser rejeitado por isso, por uma coisa que você não pode mudar, tem um peso muito grande. Uma coisa é a pessoa te rejeitar por conta da cor do seu cabelo, por conta de alguma questão estética, que você pode mudar daqui a uns anos, né? Dar um glow up, chegar lá e falar, agora eu que não quero. Mas o HIV não, ele não tem cura, então Ele tá ali, né? isso seria muito difícil. E eu lembro que, mas ao mesmo tempo, eu não queria... Depois que eu comecei a entender que o HIV não era um monstro, e eu não tinha motivo nenhum para ter vergonha disso, o HIV é uma questão epidemiológica, é um vírus, e é isso, aconteceu, tá tudo bem. Que qualquer pessoa pode pegar a qualquer momento. Assim como vários outros tipos de patologia Sim. aí que temos. Então eu tinha muito medo de me relacionar e acabar perdendo aquela pessoa quando eu contasse. Então eu lembro que meu primeiro namorado chegou num momento que eu queria falar, mas eu não sabia como falar. Então eu fui fazer alguns exames de rotina, de carga viral, e eu levei ele. E aí, né, eu ali no serviço de saúde, fazendo os exames, tudo, os médicos perguntando as coisas, e ele entendeu o que estava acontecendo. E aí na hora que saiu, eu olhei pra ele e falei, bom, acho que você entendeu, né? Aí ele falou, sim, mas e aí? Não entendi, é um problema? Eu falei, não sei, eu pergunto, é um problema pra você? Ele falou, não tem problema nenhum. Então eu percebi que o medo e o preconceito estava muito mais em mim do que nessas pessoas. Sim. Eu tive a sorte de me relacionar com pessoas que já tinham a mente muito mais aberta e até mais informação do que eu. Todos os meus outros namorados também tinham a mesma cabeça, já sabiam que era HIV, já sabiam que uma pessoa indetectável não transmitia o vírus. Então eu acabei não sofrendo preconceito com essas pessoas, mas eu já conheci muitas pessoas que terminaram relacionamentos por conta do diagnóstico. E isso é uma coisa muito complicada, assim, tipo, me pega num ponto porque a rejeição, ela é muito dolorida, né? E eu acho que Sim. é até mais do que o diagnóstico, sabe? Essa coisa de você não poder mudar, sabe? Sim. Mas se eu puder dizer alguma coisa, se tiver alguém que vive com HIV e que tá assistindo isso e que tem medo de se relacionar, você merece se relacionar com alguém que te ama e que te aceita. Acho que duas coisas. Primeiro, você não precisa falar, né? A gente tem uma lei que garante o sigilo da sua sorologia. Tá tudo bem você não falar. Não é errado, não é... Né? Porque tem gente que pensa, eu acho que é errado a pessoa não falar. Por que é errado não falar? Se eu tô indetectável, se eu não transmito o vírus, por que eu preciso comunicar Abrir para isso, você né? uma questão particular? Então, você não precisa contar, mas se você sente que você tem que contar, conte, né? Se for um lugar seguro. E se essa pessoa não quiser ficar com você, é seleção natural. Você merece alguém que Perfeito. te ame e que te aceite do jeito que você é. Então, se essa pessoa não quer estar com você, não é a pessoa que tem que estar com você para sua vida. Você tem que estar com alguém que vai te acolher e vai estar com você aí. Perfeito. Não adianta forçar, né, gente? Não Porque adianta forçar. quando uma pessoa te rejeita por qualquer motivo que seja, é porque não é pra ela estar na tua vida. Exatamente. Eu penso assim também. E agora, pra fechar, vamos falar de futuro. Existe cura já pra HIV? Como estão os avanços médicos nessa área? Bom, a resposta para essa pergunta, se existe cura, eu posso dizer que sim. A gente tem pessoas que foram curadas pelo HIV, a maioria delas foram por meio de tratamentos para outras doenças, né? Por exemplo, leucemias, doenças que você precisou fazer um transplante de medula, e você trocou todas as células do seu corpo, que é um tratamento super agressivo, né, para uma doença letal, que é uma leucemia, no caso, né, um câncer. E que essas pessoas, por causa... quando você faz esse transplante, você tem que matar todas as suas células de defesa, né? Os linfócitos, os leucócitos que vêm da medula óssea, para poder transplantar de um doador. E aí essas pessoas, elas não estavam mais com vírus, né?
Existe um caso também, inclusive brasileiro, da Unifesp, de um protocolo super difícil de fazer, arriscado também. Foi uma pessoa que se curou com HIV com esse protocolo aqui do Unifesp. Então, dizer que existe, mas ela não é reprodutível ainda a larga escala de uma forma segura para essas pessoas, né? E o que eu penso sobre HIV nos últimos anos, o que eu vejo, né? A gente sempre fala muito da cura. A gente quer a cura, igual a cura do câncer, a cura, né? E eu acho que a gente viu que, na verdade, a gente tem uma outra estratégia para HIV, que não é a cura. Primeiro, você deixar as pessoas... É uma meta, né? Uma meta da OMS. É você saber de 95% das pessoas que vivem com HIV, por meio das testagens, dessas pessoas, 95% estarem tratando e dessas 95% estarem detectáveis. E se você fizer métodos de prevenção como a PEP, a PrEP, preservativo, você consegue, por exemplo, resultados como em Amsterdã, que você teve um ano que você teve 3 novos casos de HIV, que foi praticamente zero, uma cidade desse tamanho. Então a gente quer que não se transmita mais o HIV. Em algum momento, a gente não tem mais uma epidemia do HIV. Sim. Certo? Se um dia surgir a cura, seria incrível. Claro que seria incrível, mas essa meta, esse objetivo de achar a cura, talvez não seja a melhor estratégia mais para o HIV, e sim a gente controlar a epidemia controle, né? dessa forma. E a gente hoje em dia tem a PrEP, principalmente a PrEP comprimidos, né? Que você toma os comprimidos diários ou sob demanda, que você vai ter relação, você toma 2 comprimidos antes. E nós já temos estudos mostrando outras formas de profilaxia para exposição, como, por exemplo, a PrEP injetável a cada 2 meses, tem uma PrEP injetável a cada 6 meses com ótimos resultados. Então, tem pessoas, por exemplo, que, inclusive, recebem tratamento, algumas medicações para HIV injetáveis também, e tem pessoas que têm muito efeito colateral com a PrEP. É a minoria, mas tem algumas que têm, e a PrEP injetável seria uma alternativa à PrEP comprimido. Você faz uma injeção a cada 2 meses, está protegido do HIV, ou a cada 6 meses também. Então tem tido muito estudo nessa área de prevenção, e não só para cura, né? Então acho que a gente vai evoluir muito nas formas de se prevenir, tanto do HIV quanto para as outras ISTs também. Perfeito. Surgiu uma dúvida em mim. Quais são os efeitos colaterais que podem surgir da PrEP? Da PrEP, né, comprimido principalmente, algumas pessoas experimentam sintomas gastrointestinais, então náusea, vômito, em torno de 20% das pessoas. A maioria delas, se insistirem com o tratamento ou com a prevenção, elas param de ter esses sintomas, algumas não, né? E aí tem que pesar aí o risco-benefício de manter. Algumas pessoas podem, menos de 1%, ter alterações na função renal. Por isso que é importante quem faz a PrEP fazer um acompanhamento de dosagem de creatinina, ureia, da função renal, da função hepática também, mas que é mais difícil ter alteração da função hepática. É isso, basicamente são esses os principais efeitos colaterais da PrEP. Perfeito. Acabamos por aqui e eu quero agradecer muito ao Victor e ao Dr. Vinícius. Muito obrigada pelas dúvidas não, né? Pelas respostas e pela companhia. A gente vai ficando por aqui, mas não esquece de deixar a sua dúvida aqui ou em uma das nossas redes. Até a próxima.